Olha, Márcio, é dolorido. É dolorido e eu vou relatar aqui, por exemplo, uma experiência, aproveitar que está em debate nacional, que é a questão da criminalização do porte, da posse do porte de droga em pequena ou grande quantidade. Isso está tanto no STF quanto no Senado. Inclusive, no Senado já foi aprovado a emenda constitucional para ser proibido tanto porte quanto posse de qualquer quantidade, né? E eu vou dizer para você, eu sou completamente contra a questão da liberação da droga. Completamente contra. E não é só por ser também um pastor evangélico, mas a presidência de uma comunidade periférica me fez refletir sobre esse tema. Veja, eu um dia na associação, limpando a associação, porque a manutenção da associação também é por conta do presidente. Às vezes a pessoa chega na associação, critica porque não está pintada, critica porque uma janela está quebrada, critica porque não tem um ar-condicionado. A associação de moradores não é puxadinho de prefeitura. A associação de moradores não é um órgão público. A associação de moradores não recebe verba pública, salvo quando você tem um líder comunitário que fez uma parceria muito top, vamos dizer assim, que custeia algumas coisas, ou até mesmo para receber emenda, mas receber verba de prefeitura não é constitucional. E ali eu limpando a associação de moradores, me chega uma menina, uma garota, provavelmente aí seus 17, 18 anos, ainda beirava ser menor de idade, e com duas filhas pequenas, né? Idades aí entre 8 9 meses, uma de colo e a outra com idade aí entre 2 anos, 2 anos e meio. E pedindo comida. E a gente falou, não, tem aqui uma cesta básica, vamos te ajudar, eu e a minha esposa. E ela, não posso pegar uma cesta básica, porque na minha casa, né, ela dizendo que segundo ela na casa dela não tinha fogão, não tinha botija, não tinha absolutamente nada. Para falar, para ser mais preciso, não tinha mais nem a casa. Ela estava morando em um casebrezinho à beira do valão. Por quê? Porque o marido virou dependente químico, né? Conforme na língua popular é chamado, virou noia, né? Não é um termo que eu gosto de utilizar, mas é o que o povão utiliza. E vendeu tudo dentro de casa. Tudo, sem nem pensar na esposa desempregada e nem nas duas filhas pequenas, né, para poder sustentar esse vício chamado droga, né? Então, assim, ela me disse que o que ela precisava ali era o quê? Uma marmitinha de comida pronta. Então, do lado da associação tinha um restaurante, fui lá, conversei com a proprietária, né? E aí a proprietária liberou ali imediatamente uma marmita para ela, para as crianças, comeram. Combinei dela voltar no outro dia, nos outros dias, sempre depois do expediente, que é aquela dona do restaurante, quero até mandar um abraço para ela aqui, a Bel, né, do restaurante da Bel, já não tá mais no mesmo lugar, mas um abraço, Bel, para poder ela comer, porque em casa não tinha nem como cozinhar. Um outro caso parecido, uma outra menina com 28 anos, né? Mas com duas crianças aí, com idade entre 7 anos e 5 anos, que o marido também se jogou no mundo das drogas, né? Inclusive a última vez que havia sido visto, segundo ela, no viaduto de Carapina, né? E ela sem trabalhava, essa trabalhava no supermercado de caixa, né? Recepcionista de caixa, e mais que para trabalhar, para pagar aluguel e reconstruir as coisas, porque o marido tinha vendido tudo. Então são desafios que um presidente enfrenta na comunidade. Não é só as demandas, né? Tem essa questão do social também. Muito, muito pesado, vamos dizer assim. Na sua experiência, Gleidson, qual que é, na sua experiência, Gleidson, qual é o maior desafio que uma liderança comunitária enfrenta nos dias de hoje? Olha, são muitos. São muitos desafios. Porque eu acho que o primeiro desafio, penso eu, é, é a compreensão popular. O que eu falo compreensão popular? As pessoas, às vezes, mas principalmente em época de campanha, elas pegam um celularzinho e vai fazer um vídeo falando mal do presidente do bairro porque o mato tá alto. Ou porque a rua tá cheia de entulhos. Meus dois maiores desafios base foram esses, né? Manutenção da comunidade. Porém, quando você limpa o entulho hoje naquela rua,
Às vezes já aconteceu de eu limpar de manhã, no final do dia eu passar na rua já tem entulho de novo. Para mim virou uma espécie de enxuga-gelo essa questão do recolhimento de entulho. Da capina, a mesma coisa. Então as pessoas elas usam o líder comunitário, não todas obviamente, com suas exceções, mas vê o líder comunitário como um bode expiatório, como a pessoa que ela vai desabafar com as insatisfação dela. Né? A lâmpada está queimada, a minha rua está escura. Cadê o presidente do bairro que não vê isso, que não faz nada pelo bairro? Os buracos, né, por conta da chuva, cria-se buracos por todo o município. Isso é natural. Né? Mas as pessoas querem resolver o problema do bairro dela primeiro. E ela exige que o líder comunitário faça isso. Não percebendo que líder comunitário não tem máquina de capinar bairro. Líder comunitário não tem caçamba de recolher entulho, não tem retroescavadeira para poder estar recolhendo entulho. Que líder comunitário não tem máquina de asfalto para poder tapar buraco na hora que o morador bem quiser. Líder comunitário depende dos recursos públicos, ele depende dos equipamentos da prefeitura. Sendo assim, ele vai cobrar, mas esse maquinário vai vir no tempo que a prefeitura disponibilizar. Fora que, quantas vezes eu estou recolhendo entulho, prefeitura ali que fala assim, ó, o carro vai ficar 3 dias aí na sua comunidade recolhendo entulho. Pensa, uma comunidade com expansão geográfica, eu contabilizei na época mais de 100 ruas, não me lembro exatamente quantos, mas era mais de 100, não sei se 117, 113. E aí, às vezes, no segundo dia, de manhã, a máquina não vai poder voltar aí não, porque desabou um barranco em tal lugar e a máquina vai ter que ir para lá para poder tirar. Você entendeu? A máquina furou um pneu e aí demora, porque... E quando você vai ver, a manutenção da comunidade ficou pela metade. Agora, tem 2 desafios que esses eu vou te dizer. Certamente é o que tira a paz de qualquer presidente. Chama-se CESAM e chama-se EDP. Pensa bem, nossa comunidade foi uma das primeiras a receber o sistema BT0. Eu não era o presidente à época, mas digo para você que se fosse na minha gestão, depois de eu saber o que era BT0, não tinha entrado. Por quê? Porque, veja bem, o BT0 ele resolve o problema da EDP, com relação aos seus lucros, com relação a evitar o gato. Mas gerou dentro da comunidade um transtorno que eu não entendo como que o Ministério Público ainda não tomou par de uma situação dessa. Porque o que acontece? O BT0 ele impede, por meio do sistema do fio, que seja feito o furto de energia, o famoso gato. Porque para fazer o gato, você teria que romper aquele negativo para chegar... Não dá certo. Porém, o fio que conduz a energia para a lâmpada do poste, ele não é BT0. Ele ainda é positivo, negativo. E é um fio muito fino. Se eu não me engano, coisa de 1,5 milímetro, 2 milímetros. Quem conhece de energia que sabe melhor sobre isso. Eu sei que é muito fino. E aquele fio se tornou o único meio de recurso de fazer o gato. Então, quando o morador faz gato naquele fio, e aí naquele fio tem, na casa daquele morador tem geladeira, freezer, micro-ondas, chuveiro quente, ar-condicionado, o fio não aguenta. Não tem preparo para aquilo. O que acontece? A lâmpada desarma, o ator da lâmpada desarma. E aí as ruas ficam tudo escuro. Eu já tive desafios de você chegar numa rua, de você ter 2, 3 quarteirão completamente escuro. Tudo por causa do problema de um fio que está em um determinado local, que quando desarma lá, desarma aquela região toda. E o morador fica chateado. E aí, quando a gente vai denunciar essa questão do furto, aí depende, eu não quero entrar pelo meio, quer que o presidente do bairro é que denuncie. Uma situação que o problema não é nosso e a gente não tem lucratividade nenhuma sobre essa questão da EDP. Então, para nós se tornou um desafio ruim. Já teve situação de gatos pesados e com frequência, até uma peixaria fazendo gato, de queimar um gerador. E aí aquela região chegar a ficar 17, 25 dias esperando chegar aquele gerador para poder voltar a ter energia. E a culpa vai para cima de quem? Do líder comunitário. No caso da CESAM, quase que a mesma coisa, né? Vai faltar água, a CESAM publica nos principais jornais, né?
e tabloides da comunidade. Porém, né, se esquece que nem todo mundo tem acesso, principalmente em bairros carentes. Nem todo mundo tem acesso a esses meios de comunicação. Nem todo mundo tem caixa d'água dentro de casa. Quando assustou, faltou água. Aí você ainda tem outros problemas, como a comunidade reclamando de água suja, de uma sensação de cloro a mais do que o devido na água, né? Um outro problema grande da Cesan é a questão das suas terceirizadas com relação ao esgoto, porque existem muitos casos em que o esgoto ele não é tratado. Por exemplo, como que você fala que a gente tem esgoto tratado? No bairro que eu fui presidente, nós tínhamos 2 valões, né, 2 córregos, e a água que corria ali era água suja, era água de esgoto. Como que você lidar com isso? Como que você lidar com um bueiro, um PV que chama, né, posto de visita, com um sol quente, minando aquele esgoto, inclusive lá na Colari Júnior, na principal, às vezes um sol quente e a avenida tomada, aquele trecho ali por água de esgoto, água suja, porque o PV esburrou, e aí quando você vai ver, o cano não aguentou, né? O esgoto vazou. Aí eles querem culpar restaurante, que descarta gordura de forma irregular, quer culpar morador, e eu não estou dizendo que não tem culpa, né? Porque até calça jeans já foi encontrado em rede de esgoto, pra você ter ideia. Porém, o meu susto maior foi um dia, a primeira vez que foram abrir um PV, né, um posto de visita, que eu fui olhar a grossura do cano. O cano, se era maior que um cano de 100, vamos dizer que uns 150 não chegava a 200. É o cano de esgoto de um bairro, de uma comunidade com mais de 20 mil habitantes. Quando fui questionar isso com uma pessoa que se comunicava conosco, liderança comunitária, ela quis dizer que não tinha, que aquele cano era o correto, porque eu peço até o nosso telespectador aí que me perdoe pela fala, mas eu vou tentar tecnizar ela para não ficar chula, porque a comunidade não defeca ao mesmo tempo, né? E aí eu continuei argumentando. Eu falei, não, beleza que não é ao mesmo tempo, mas olha a nossa realidade que a gente está vivendo. Como que você me justifica isso? No final, não, eu confio nos nossos engenheiros. Mas até eu que não sou engenheiro, vou estranhar como que um cano daquele tamanho é o sistema de esgoto de uma comunidade daquele tamanho ou de qualquer tamanho. Então, esses são 2 grandes desafios hoje para um presidente de uma comunidade, além dos outros que eu comentei aqui.